Lula viaja para a China pela quarta vez como presidente. Em 48 anos de relações diplomáticas, 7 chefes do executivo brasileiros visitaram o país asiático. Reportagem aí da Maria Eduarda Cardoso e da Eduarda Teixeira. Vamos entender direitinho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve embarcar para a China na terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Será a quarta visita de Lula ao país asiático. Ao todo, 7 presidentes brasileiros já visitaram o país desde o início das relações diplomáticas dos dois países em 1974. O embarque estava inicialmente programado para 26 de maio de 2023, mas teve que ser adiado depois que o presidente apresentou um quadro de pneumonia. Lula terá compromissos públicos com a China durante toda essa estadia. A expectativa é que o presidente brasileiro vá a Pequim, a capital do país, e Xangai. O encontro com Xi Jinping será realizado no dia 14 de abril. O governo brasileiro havia elencado uma série de acordos para discutir com o governo chinês. O Planalto trabalha com a perspectiva de fechar ao menos 20 acordos em diversas áreas. As relações diplomáticas entre Brasil e China completam 49 anos em agosto de 2023. E aí o Poder 360 fez um levantamento com todos os presidentes brasileiros que visitaram a China desde da oficialização das relações entre os dois países. Teve visitas lá na China do Figueiredo, em 84, do Sarney em 88, do Fernando Henrique em 95, do Lula em 2004, do Lula em 2008, do Lula em 2009, da Dilma em 2011, do Temer em 2016, do Temer em 2017, do Bolsonaro em 2019 e agora do Lula em 2023. Em 95, o Brasil declara apoio à entrada da China na OMS, Organização Mundial do Comércio, e em 2011 é formalizada a entrada da África do Sul nos BRICS. João Batista Figueiredo, em 84. Figueiredo foi o primeiro presidente do Brasil a visitar a China depois do estabelecimento de relações diplomáticas entre Pequim e Brasília. Em maio de 84, ele se reuniu com o então líder chinês Lin Xianyan em Pequim. Na ocasião, os dois países concordaram em cooperar em diversas áreas como agricultura, pecuária, saúde, energia elétrica e civicultura. José Sarney, o então chefe do executivo brasileiro José Sarney desembarcou em Pequim no dia 3 de julho e ficou no país até o dia 8. Na visita, Sarney assinou cerca de 8 acordos com a China, entre eles a construção de 2 satélites de sensoriamento remoto que seriam utilizados na observação de recursos naturais. O custo estimado do projeto foi de 150 milhões de dólares. O primeiro satélite estava previsto para ser lançado em 92, em uma base chinesa, e outro em 94, em uma base que seria construída no Maranhão. O Brasil arcou com 30% dos custos, ficando 70% por conta da China. O acordo deu origem ao programa CEBRS. No entanto, o primeiro satélite foi lançado somente em outubro de 99, de uma base de Taiwan, na China, e o segundo em 2003, do mesmo local. Olha aí o acordo do Sarney para lançar satélites. Fernando Henrique Cardoso em 95. A viagem de FHC em dezembro de 95 foi marcado pelas tensões causadas por Itamar Franco, que cancelou a ida à China poucos dias antes do compromisso, em 94, abalando os laços do Brasil com o país. À época, o governo brasileiro disse estar passando por problemas internos. Em visita a Pequim, o então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o premier chinês Jiang Zemin, assinaram um novo acordo para expandir o programa CIBERS. Também visitou as instalações onde o satélite CIBERS primeiro estava sendo desenvolvido. Também durante a visita, Fernando Henrique Cardoso se comprometeu em apoiar a entrada da China na OMS, a Organização Mundial do Comércio. O país se tornou integrante em 2001, com a ajuda do Brasil. Lula em 2004. Olha só o espaçamento de tempo. Quase 10 anos depois, o Lula vai lá e justamente marca presença também. Em 2004, no primeiro mandato de Lula, o presidente visitou a China em maio e se reuniu com o então presidente chinês Hu Jintao. O ano foi marcante para a relação entre os dois países. À época, o Brasil passou a reconhecer a China como uma economia de mercado, sistema econômico com base na iniciativa privada, ao invés de uma economia em transição. No mesmo período, foi criado a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, uma das principais parceiras entre o Brasil e a China. Ainda durante o primeiro mandato de Lula, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, surge informalmente a ideia dos BRICS.
Lula em 2008. Lula vai à China novamente em 2008, já no seu segundo mandato. O objetivo principal da viagem era fechar acordos comerciais para levar para 30 bilhões as importações e exportações até 2010. Em 2009, a China tornou-se o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. Naquele ano, as movimentações entre os países atingiram 36,1 bilhões. A meta foi atingida um ano antes do prazo acordado. Ainda durante a visita ao país asiático, Lula assistiu aos Jogos Olímpicos realizados em Pequim. Na ocasião, o presidente brasileiro pediu apoio à China para que as Olimpíadas de 2016 fossem realizadas no Rio de Janeiro. Olha aí a matéria na Folha de São Paulo do Lula com o Hu Jintao. E é isso aí. Lula em 2009, no ano em que a China atingiu o marco de ser o principal parceiro comercial do Brasil, Lula viajou pela terceira vez ao país. Ele visitou o país asiático no período de 18 a 20 de maio de 2009. Foram assinados 13 acordos com o então presidente chinês Hu Jintao. Um dos acordos de destaque foi o financiamento de 10 bilhões de dólares à Petrobras concedidos pelo CDB, o China Development Bank, durante 10 anos. Eis o comunicado do anúncio, que tem o link aqui. Na mesma viagem foi anunciado que a Chery, montadora automobilística chinesa, instalaria uma fábrica no Brasil. Ainda em 2009 foi criado o BRICS, que era chamado INBRIC na época, antes da África do Sul ingressar no bloco. O movimento estreitou ainda mais os laços entre Brasil e China. Dilma Rousseff. Dilma esteve na China no período entre 12 e 16 de abril de 2011. A então presidenta participou da reunião da terceira cúpula dos BRICS em Sanya. Na época, se deu oficialmente a entrada da África do Sul no grupo, eis a íntegra da declaração conjunta do grupo. Na mesma viagem, foi anunciado que a empresa taiwanesa Foxconn investiria 12 bilhões no Brasil durante 5 anos. A intenção era incentivar a produção de displays, telas para computadores e tablets no território brasileiro. À época, a produção era exclusiva na China, Japão e Coreia do Sul. O investimento possibilitaria a produção de iPads da Apple no Brasil. A partir de novembro de 2011, o governo brasileiro autorizou a fabricação de produtos com isenção fiscal. Em janeiro de 2012, a fabricação brasileira foi suspensa em 2017. Em 2012, a China tornou-se o principal fornecedor de produtos para o Brasil, desbancando os Estados Unidos. Michel Temer em 2016. Em 2 de setembro de 2016, Michel Temer viajou pela primeira vez como presidente efetivo, depois de um golpe parlamentar contra Dilma. Ele tomou posse como presidente no dia 31 de agosto de 2016. Temer viajou para a China no período de 2 a 5 de setembro de 2016, participou da cúpula dos G20 na cidade de Hangzhou e teve reuniões em Xangai. Michel Temer em 2017. Temer esteve na China no período de 31 de agosto a 5 de setembro, participou da reunião do Conselho de Mercado Comum e cúpula dos BRICS. Em 1º de setembro de 2017, Temer visitou o presidente do país asiático, Xi Jinping, em Pequim. Na ocasião, foram assinados 14 acordos internacionais, 3 deles foram bilaterais e os outros privados e interinstitucionais. Jair Bolsonaro em 2019. Bolsonaro esteve na China de 24 de outubro a 26 de outubro de 2019. A viagem fazia parte de um giro do ex-presidente pela Ásia e Oriente Médio. Ele se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. Bolsonaro e Xi assinaram 8 atos para facilitar os trâmites comerciais entre os países. Os acordos incluíam a liberação de exportação de algodão, autorização de exportação de carne bovina, termoprocessada e cooperação educacional. É isso que o Bolsonaro foi fazer, foi negociar ali agro, né? Brasil e China, início das relações bilaterais. Em 15 de agosto de 74 foi realizado um encontro de líderes do Brasil e China para oficializar as relações diplomáticas entre os países. A reunião foi realizada no gabinete do Ministério das Relações Exteriores do Antônio Francisco Azeredo Silveira, no Palácio do Itamaraty. O vice-ministro do Comércio chinês, Shen Xian, também estava presente. Com a assinatura, o Brasil rompeu relações diplomáticas com Taiwan, reconhecendo a ilha como parte da China. O governo da República Federativa do Brasil reconhece que o governo da República Popular da China é o único governo legal da China. O governo chinês reafirma que Taiwan é uma parte inalienável do território da República Popular da China.
O governo brasileiro toma nota nessa posição do governo chinês, diz o comunicado divulgado à época. Depois de 25 anos, o Brasil reconhece a China. Olha aí, muito boa a reportagem do Poder 360, resgatando a história e também a vergonha, porque o Bolsonaro foi o cara que mais propagou o preconceito contra os chineses. E que bom que o Lula está recuperando essa relação comercial muito, muito importante para a gente ficar por dentro de tudo.